se liderança pode ser aprendida, desenvolvida, definitivamente. Assim, então, eu acredito que liderança tem sim um pouco de arte, mas tem muito de ciência daquilo que funciona, né? Ao mesmo tempo, eu não acredito muito numa abordagem tradicional de colocar todo mundo numa sala e dar um treinamento. Isso não adianta, porque para mim liderança é uma função de quem você se torna como indivíduo. Então é por isso que uma abordagem, de novo, encarar isso como uma maratona, um processo de longo prazo, que é uma atividade que você exerce no dia a dia, ela é fundamental. Então você só se torna um melhor líder, na minha concepção, se você se torna uma melhor pessoa. E eu vou te dar um exemplo. Até pouco tempo atrás eu não era pai. Minha filha nasceu faz 7 meses e eu estava discutindo com uma professora minha, aqui da USP, sobre cultura e gestão, e ela me trouxe uma reflexão de um autor e um pesquisador nessa temática, que ele falou o seguinte: olha, você só consegue entender um pouco mais sobre o mundo se você exerce outros papéis sociais. E no final, para mim, o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que, olha, se eu, André, não tivesse experiência tácita de passar pelo papel social de ser pai, eu nunca vou entender o outro pai. E caramba, isso é muito verdade. Hoje eu consigo entender a dor de um pai, eu consigo entender os desafios de um pai. Então perceba que quanto mais papéis sociais você exerce, mais você aumenta o quê? A sua consciência, a sua cognição, o seu entendimento dos processos. E aí você se torna uma pessoa melhor e, por definição, um melhor líder. Então hoje, por exemplo, liderando na minha empresa, eu consigo entender a importância de ter uma licença paternidade. Porque eu sei que a esposa dentro de casa e o filho ou a filha vai precisar daquele suporte. Então é isso que eu falo, que liderança é sim um pouco de ciência, é um pouco de arte, só que a abordagem tradicional, ela tem a sua importância, mas ela é limitada. Bom, e ainda nessa temática que me perguntam se liderança pode ser aprendida, definitivamente pode, mas ela é uma função de quem você se torna como indivíduo ou como pessoa. E é uma jornada pessoal intransferível, né? E eu costumo dizer que o aprendizado ele está em todo e qualquer lugar. Qual que é o nosso papel, a nossa função? É abaixar a guarda para que esse aprendizado nos afete de maneira mais positiva, nos internalize. Então, eu tenho um grupo de líderes do mundo inteiro, tem pessoas que moram no Japão, na Tailândia, Estados Unidos, Canadá e assim por diante, em que a gente se junta geralmente uma vez a cada 2 anos, e a gente vai para um destino no mundo onde envolve esportes como trekking, escalada, nada técnico, mas envolve exposição à altitude. E esse programa chama Mountain Leadership Experience. Então, é a experiência de liderança na montanha. E o objetivo desse trabalho, desse projeto, desse encontro, é justamente a gente tirar as pessoas das suas rotinas para que elas possam estar de maneira imersiva num lugar onde primeiro a gente faz um trabalho voluntário, onde o nosso grupo tem investimento filantrópico, seja em hospitais, orfanatos, escolas, e depois a gente faz esse esporte coletivo que é um grande trekking exposto à altitude. Então esse programa nasceu originalmente no Kilimanjaro, que é um dos 7 picos do planeta, uma montanha que na verdade é um vulcão extinto, quase 6.000 metros de altitude. Ele fica na Tanzânia, na África, ali quase na divisa com o Quênia. E esse ano nós fizemos no Peru, também fizemos a trilha Inca para chegar até Machu Picchu. E esse programa, qual que é a dinâmica, né? A gente acampa, a gente tem nossos guias, pessoas super capacitadas, todo o suporte, e a cada final de dia a gente se junta para fazer um debriefing, cada um compartilhar os aprendizados que teve naquele ambiente, reflexões, pontos de dúvidas, o que te inspirou, o que te moveu, ou o que de fato você queria, uma opinião do grupo. E esses processos são muito poderosos quando a gente se encontra no final dos dias. E teve um momento muito interessante quando eu fui para o Kilimanjaro, e a escalada do Kilimanjaro é uma escalada muito especial, porque embaixo você literalmente está na savana africana, então literalmente tem girafa, elefante, rinoceronte, assim por diante, só que quando você começa a escalada da montanha, vira uma mata como se fosse uma mata atlântica. Tem uma pujança violenta de vegetais e vida animal, é muito vivo, é úmido, tem água,
você ouve barulho de bicho, passarinho, grilo e assim por diante, né? E conforme você vai avançando, é uma jornada de 5 a 7 dias, a depender do seu ritmo, você vai se expondo a mais altitude. E conforme você vai subindo, o ambiente ele vai ficando diferente, porque a vida ela se molda ao contexto ambiental. Então quando você chega ali a uns 2.000 metros de altitude, até 3.000, aquelas árvores gigantes, típicas de uma floresta amazônica ou até de uma mata atlântica aqui no Brasil, elas começam a diminuir e viram arbustos, como se fosse o nosso cerrado. As árvores começam a ficar mais contorcidas, porque elas têm menos recurso, menos acesso a recursos hídricos e assim por diante. Quando você sobe e chega a uns 4.000 metros, só tem arbustos extremamente rasteiros e depois disso é só pedra, areia, completamente vulcânica, né? Aquela terra negra e você não vê mais vida nem animal nem vegetal. E nesse dia eu compartilhei com um grupo que chamou muito a minha atenção, para mim uma das grandes lições de liderança, que eu estava já nessa altitude, não vendo nada, completamente árido, e de repente eu encontrei uma pedra pequena, mas uma pedra que ela tinha um negócio muito diferente das outras. Ela funcionava como se fosse um abrigo, e ali do lado dessa pedra tinha alguns vegetais, super pequenos, umas plantinhas, né, de pequeno porte e tudo mais, só que por causa da existência dessa pedra, aquela vida vegetal existia, e quando eu cheguei mais perto tinha uma comunidade de formigas e até abelha. E aí a minha reflexão de liderança foi, caramba, liderança é exatamente isso. Quando o ambiente fica difícil, quando o ambiente fica escasso, quando o mundo lá fora fica duro, o papel da liderança é ser uma pedra fundamental que serve como vida para uma comunidade, para uma pessoa, para uma companhia. Então essa possibilidade de se adaptar e ser um ambiente seguro é um papel fundamental de liderança e que para mim só ficou claro não lendo um livro, mas me expondo a uma situação lá na montanha, no Kilimanjaro. Nessa mesma aventura teve uma situação muito bacana também e que trouxe um conhecimento, um entendimento tácito, né, do que significa liderar. E o nosso líder dessa expedição, que é o facilitador, que a todo momento do final do dia, ele que facilitava as conversas e fazia o debriefing, ele chegou até o topo junto com todo o grupo. Na verdade, ele chegou no que a gente chama de topo falso do Kilimanjaro, que fica uns 200 metros antes de chegar no topo oficial. E ali ele teve um desafio de oxigenação. E a gente sempre faz esses programas com todo o suporte de segurança dos nossos guias e tudo mais. E ali a gente tomou uma decisão que, caramba, o nosso líder não vai continuar seguindo o caminho. Ele não vai chegar no topo verdadeiro. E, cara, essa lição foi tão bonita porque ele entendeu, ele honrou um dos valores do nosso grupo, que é segurança em primeiro lugar, não questionou a tomada de decisão e ele era o nosso líder do programa, o facilitador das nossas conversas. E nós, como grupo, decidimos que ele não iria até o topo e ele pegou a bandeira do nosso time e deu para um dos membros para a gente estender quando a gente chegasse no topo verdadeiro. Cara, e aquilo me comoveu e me tocou de uma maneira brutal e me trouxe o entendimento de que, às vezes, a gente é ensinado, né, pela nossa educação, pelos modelos que a gente acaba tendo, os arquétipos de líderes, ou até aqueles que a gente vê e assiste nos cinemas, né, e nas séries e tudo mais, que são aquelas pessoas que sempre tomam o front. E liderar é sobre isso também. Só que liderar também é abrir espaço para o que vem depois. Então esse ato simbólico dele abrir espaço, não seguir até o topo e entregar um símbolo do nosso grupo para que alguém fosse lá e hasteasse essa bandeira, foi para mim uma das grandes lições de liderança, que de novo, eu já tinha lido, já tinha discutido sobre, mas nunca tinha vivenciado. Então é nesse tipo de cenário que esse aprendizado sobre liderança vem até nós e que a gente tem que abrir, baixar a guarda para que o conhecimento entre. Os aprendizados que essas aventuras me trazem veio exatamente nessa última expedição que a gente fez no Peru, né? Que no final, líderes são professores e professores são líderes, o que significa que todo o conhecimento que a gente tem, a gente deve compartilhar. E aliás, pelo menos para mim, André, hoje em dia, quando eu quero dominar alguma área do conhecimento, o que eu faço? Eu me coloco em alguma situação em que eu tenho que ensinar para alguém. Porque para ensinar para alguém alguma coisa, você tem que entender profundamente aquele assunto, só que mais do que entender,
você tem que passar a mensagem de maneira simples. Então é só através do conhecimento profundo que você consegue fazer e usar do poder da síntese e da simplicidade. Perceba que não é sobre ser simplista, que é a perda de informação, é sobre ser simples. Então, nesses nossos processos na montanha, onde a gente faz todas as dinâmicas de facilitação e compartilhamento de conhecimento, a gente no final não está só trazendo o que a gente refletiu, mas a gente está trazendo com o ego completamente inexistente e com a guarda baixa para que a outra pessoa seja sensibilizada por aquele conhecimento, para que ela pegue esse conhecimento e contribua para a construção dele. Então, no final, também é um processo, quando você ensina, você está aprendendo, e inclusive chegando no que daquele conhecimento ele é integral, o nuclear, importante, e abrindo mão de tudo que não é importante. Então, esses processos também me ensinaram que liderar significa educar e ensinar. Uma outra reflexão que me veio nessa última expedição no Peru foi qual que é a função dos objetivos e das metas que a gente determina para a gente e para os nossos grupos de trabalho, companhias e assim por diante. E me ficou muito evidente que o objetivo pelo objetivo não tem e não faz o menor sentido. E olha como é poderoso quando você faz esse novo ângulo de análise sobre o que significa uma meta. Quando eu me programei para fazer essa aventura, isso aconteceu muito antes da aventura em si, então 6 meses antes. E de repente, como eu sabia que ia ser um negócio extenuante em termos de treino físico, inclusive emocional, eu comecei a o quê? Treinar. Então, durante esses últimos 6 meses, antes de fazer a trilha Inca, eu andei aqui pela cidade de São Paulo com mochila com peso nas costas, passei a ir mais na academia. Aliás, inclusive, eu tive que inventar formas super engenhosas de conseguir arcar com o custo e a despesa dessa viagem em si, que não é barato, porque a gente também faz trabalho voluntário e faz investimentos lá. Então, eu como André e a minha família, a gente teve que melhorar como grupo. A gente teve que garantir que eu ia conseguir ficar fora 2 semanas e que a dinâmica familiar não ia sofrer. A gente teve que garantir de que eu, quando fosse me expor a esse tipo de ambiente, conseguisse dar conta. Então a reflexão para mim que ficou dessa jornada do Mountain Leadership Experience da versão do Peru que nós fizemos, é que a função de objetivo ou de uma meta não é alcançar a meta, não é alcançar o objetivo, isso faz parte. Mas se você alcançá-lo ou não, isso é um detalhe. Agora, a pergunta que fica é, você está melhorando com aquele objetivo? E essa meta está ajudando a sua companhia a ser melhor? Ela busca uma evolução, ela busca desenvolver algo que você não tem e que vai ser importante depois? Então, quando você encara o objetivo com essa lente, perceba que é muito mais poderoso do que bater uma meta por bater a meta. E isso é transacional. O que eu estou falando é sobre desenvolvimento humano. E é isso que importa.